convidar os queridos irmãos, então, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abrirem as suas Bíblias. Carta de Filipenses à igreja de Filipe. Eu farei a leitura no capítulo 4, Filipenses 4, apenas de 2 versículos. Versículo 6 e versículo 7. Filipenses 4, 6 e 7. A palavra do Senhor assim nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós somos muito gratos a Ti por estarmos aqui nesta noite, estarmos aqui juntos como igreja do Senhor Jesus, como povo Teu, ansiosos, ó Pai, por ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, saber da Tua vontade, como o Senhor de fato, através do Teu Santo Espírito, tem nos iluminado, nos conduzido ao aprendizado da Tua palavra, nos exortado, nos consolado pela ministração da Tua palavra. Que seja assim, ó Pai, nesta noite, na vida de cada um destes queridos, e que de fato a palavra do Senhor venha trazer o conforto necessário nesta noite a cada um dos queridos que aqui estão. E é por Cristo nosso Senhor amado, é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados, há alguns anos tem se separado ou observado em alguns meses do ano algumas campanhas ligadas a algumas enfermidades, ou pelo menos prevenção, cuidado quanto a algumas enfermidades. Nós temos aí, neste mês especificamente, o Setembro Amarelo. Ontem nós tivemos uma atividade da nossa UPA aqui em nossa igreja, com uma psicóloga aqui trazendo uma palestra abençoadora, falando sobre timidez e ansiedade no dia de ontem. E hoje também me proponho a trazer sobre este assunto que tem tanto incomodado e tem tanto trazido dificuldades, problemas para a saúde de muitas pessoas. Esse mês chamado Setembro Amarelo, o próximo mês, o Outubro Rosa, que fala do câncer de mama, o Novembro Azul da saúde masculina, do câncer de próstata, é chamado Setembro Amarelo. Ele iniciou, de fato, em 1994, quando um adolescente ainda, quase jovem americano, chamado Mike, 17 anos, ele se suicida, lá em setembro de 1994. Esse jovem tinha um carro, um Mustang amarelo. E no dia do seu velório, os pais e os amigos resolveram, então, distribuir um cartão com uma fita amarela para os que ali estavam presentes. Inclusive, o símbolo aí deste mês, do Setembro Amarelo, é esta fita amarela. E trata sobre a questão da prevenção do suicídio ou de doenças que acabam afetando o emocional, o psicológico das pessoas, acaba dando uma ênfase maior neste mês. Mas é fato que a exortação, a consolação, a orientação quanto a essas dificuldades não começou há 9 anos atrás. A preocupação quanto à saúde não começou há poucos anos atrás. Nós já vemos isso desde sempre na palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, inclusive, trazendo essa preocupação ou esse desejo de poder
eliminar as nossas preocupações, não é? E quando nós estamos vivendo num ritmo de vida, nas cidades onde nós estamos vivendo, cidades cada vez mais abarrotadas, com uma correria terrível, com um ritmo de vida acelerado, alucinante muitas vezes. Quando nós falamos de você, num certo momento, descansar, ficar ali na sua solitude, ter um tempo de descanso ou de silêncio, você com você mesmo e Deus, parece até impossível de acontecer. Nosso tempo tão corrido, cronometrado para tudo, às vezes as pessoas entram tanto nessa loucura que até para ir num banheiro ele cronometra, eu não posso passar de 2 minutos, se não for eu perco o tempo. Até em necessidades físicas que são tão preciosas, o alimento, não, eu só posso gastar 15 minutos comendo. Então eu tenho que engolir o alimento, não dá para mastigar e mastigar e mastigar para fazer bem para o meu corpo. Num ritmo de vida em que as pessoas elas não têm tido mais tempo para si mesmo. Algumas coisas se perdem, algumas coisas se quebram nas pessoas por falta de coisas essenciais, inclusive, e sem dúvida alguma, isso nos traz vários problemas físicos e psicológicos, sem dúvida alguma. Essa sensação que nos incomoda, e eu tenho certeza absoluta que incomoda muito, que é essa sensação da ansiedade. O conceito para a ansiedade é que é uma sensação desconfortante de sofrimento ou de apreensão ligada a um fato prestes a acontecer. Essa é uma definição lógica para o que é ansiedade. É uma reação a um medo ao qual o seu organismo vai responder, um medo de algo que possivelmente irá acontecer. E eu tenho certeza, infelizmente, que você já se sentiu ansioso. Agora, você já se sentiu ansioso a tal ponto de ficar desorientado, paralisado? E esse sentimento muitas vezes deixa a pessoa desnorteada, confusa, sem um raciocínio lógico, inclusive. E nós precisamos olhar para a palavra do nosso Deus, que a palavra de Deus nos exorta quanto a isso. Antes de sermos consolados nessa situação, ou quando estamos vivendo nessa situação, a palavra de Deus nos exorta a não de forma alguma viver desta forma. Sabe por quê? Porque a ansiedade é incompatível com a confiança em Deus. Guarde isso. A ansiedade é incompatível com a confiança em Deus. Isso, de fato, é o que a palavra de Deus nos mostra. E toda essa ansiedade, que é causada muitas vezes, por mais que nós declaramos a confiança, nós não agimos com tal confiança em Deus. Nós vemos desabar sobre nós quando nós assim não agimos e a ansiedade chega certamente. E esquecemos de promessas tais como absolutamente todas as coisas que acontecem e que podem acontecer, elas cooperam para o bem daquelas que amam ao Deus, ao nosso Deus. Meus amados, essa epístola nós sabemos muito bem, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Nós pregamos no último mês as 4 mensagens do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo preso. E essa carta Paulo também escreveu preso. Não era a mesma prisão, não era a mesma época da prisão, porque Paulo não ficou preso por uma única vez, diga-se de passagem. Mas aqui ele estava preso também, e ele escreve essa carta à igreja de Filipos. É fato que o apóstolo Paulo, como em tantas outras igrejas que ele havia plantado, ele tinha a preocupação de como os irmãos estavam ali vivendo. E qual era a circunstância, o contexto, a vida diária, os relacionamentos daqueles irmãos dentro ali da igreja. Mas veja que era alguém que estava preso, quem sabe,
para ser morto, como na última prisão que falamos. Mas Paulo tinha uma confiança tão grande em Deus que nesse caso aqui, dessa prisão, ele tinha a esperança inclusive de ver os irmãos novamente. Ele diz, eu estou nessa situação, mas logo, logo Deus vai permitir que eu estarei livre, contrariamente do que na outra prisão, ele diz, daqui eu vou sair para ser libação, para ser morto. Eu não tenho esperança de sair daqui para ser livre de novo. Aqui não, ele tinha essa esperança, mesmo vivendo naquela circunstância totalmente adversa. A ansiedade não ocupava o coração do apóstolo Paulo, a ponto dele não enxergar de fato quem é Deus e o que Deus pode fazer na vida dele. Ele confiava no Senhor. E ele então escreve a estes irmãos falando, e uma coisa que na carta aparece muito, falando da alegria que aqueles irmãos deveriam viver no Senhor. Da união que aqueles irmãos deveriam viver no Senhor. Do enfrentamento que eles deveriam ter no seu dia a dia, mas enfrentar com força no Senhor. O apóstolo Paulo vai falar de como a cruz de Cristo deve ser central na vida deles. Sendo a cruz de Cristo central na vida deles, as outras coisas serão acessórias, detalhes da vida que podem acontecer. Por mais terrível que possa acontecer, algo na nossa vida é acessório. É um detalhe. A cruz de Cristo é o centro. Então eles precisavam ter isso em mente, eles precisavam viver com essa certeza de que, de fato, o evangelho que os alcançara ali, ele precisava ser vivido confiando plenamente naquele que os salvou. E então essa carta tem várias exortações do apóstolo Paulo, tem encorajamento para a igreja, e para que eles pudessem viver, de fato, uma vida que refletia um povo que era salvo por Cristo, que confiava em Cristo, que aquele que entregou a sua vida na cruz, sofrendo todas as agruras e misérias que a cruz pudesse trazer, foi por amor a cada um deles, para que eles não vivessem isso. Para que eles não vivessem dessa forma, Jesus se entregou na cruz. Para que nós não vivamos dessa forma, Jesus sofreu em nosso lugar. E então o apóstolo Paulo vai trazer algumas exortações e lições que são muito valiosas, falando então, como eu já disse, dessa alegria, dessa confiança em Cristo. E eu quero trazer nesta noite, então, nesses 2 versículos aqui que o apóstolo Paulo traz, e que em tantas outras passagens bíblicas nós encontramos exortações parecidas. Se nós, de fato, queremos vencer a ansiedade, que eu acredito que todos já viveram, ou quem sabe estejam vivendo neste momento. Como é que nós devemos agir para vencer a ansiedade? A Bíblia nos descreve algumas verdades, como eu disse, não só nesse texto, mas nesse texto que o apóstolo Paulo vai nos mostrar e claramente nos dizer, se nós queremos vencer a ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de se preocupar. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Ele não diz com algumas coisas, com coisas irrelevantes. Ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Está aqui uma orientação do apóstolo Paulo. É parar de nos preocupar. É uma orientação. Sabe por quê? E eu quero trazer outros textos para basear algumas afirmações. Você tem que parar de se preocupar porque a ansiedade não produz efeito. Então não se preocupe. A ansiedade não produz efeito. A ansiedade não gera produção de nada prático, objetivo. Não produz. Por que então que nós vamos nos ocupar com algo que não vai produzir nada que seja bom para nós? Não tem efeito prático a ansiedade. Pelo menos não bom.
Quando o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele dá essa orientação, como é que ele diz? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pare de se preocupar, pare de ficar ansioso, porque não vai acrescentar um palmo na sua vida a ansiedade. Talvez diminua, né? Talvez diminua dias de sua vida. Mas produzir efeito, não produz de jeito algum. Deus está nos dizendo, não adianta ficar ansioso. O que tiver que acontecer amanhã, e o mal de amanhã, basta no amanhã. Porque se o mal vai acontecer amanhã na sua vida, você não vai poder fazer nada. Absolutamente nada. Então por que você vai ficar ansioso? A ansiedade não produz, então pare de se preocupar. Quando nós ficamos ansiosos, na maioria das vezes, é por acontecimentos que trará notícia boa. Não. A grande maioria das vezes é porque trará notícia ruim. Não, pastor, é porque eu estou ansioso porque o meu filho vai nascer. Não, você está ansioso porque no parto pode dar errado. O médico pode errar, pode ter complicação. Você está ansioso é por isso. Não é pela bênção que está chegando. Eu não vejo a hora de pegar o meu filho nos braços, eu estou ansioso por isso. Amém. Mas quando entra na cirurgia lá que você fica desesperado, não é para ver o seu filho. É para que você ouça a notícia, correu tudo bem. A ansiedade, quando nós ficamos, na maioria das vezes, é porque são acontecimentos que trarão notícias ruins, ou pelo menos a gente espera que vai gerar notícia ruim, porque a nossa ansiedade só espera coisa ruim. Outra coisa também que nós precisamos parar de nos preocupar, uma que a ansiedade não produz esse efeito que nós tanto pensamos. Outra coisa é que nós, na ansiedade, não pensamos na solução do problema, pensamos no próprio problema. Veja aquela situação em que Jesus Cristo vem andando sobre as águas, Pedro então diz, Senhor, eu quero andar contigo. Jesus diz, vem Pedro. Ele olha para Jesus Cristo e anda sobre as águas ali. De repente, naquela tempestade, naquele vento todo, Pedro deixa de olhar para Cristo. Começa a olhar para a água, começa a olhar para o vento, para o céu. E o que acontece? Ele começa a afundar. Ele ficou com medo pelas circunstâncias que estavam ao seu redor. Tirou os seus olhos de fitar no Senhor Jesus Cristo. Não produz coisa boa nenhuma. Pedro, quando ele visualiza Jesus, ele crê que Jesus pode sustentá-lo. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele perde essa confiança. Meus amados, você pode me dizer, mas pastor, parar de nos preocupar é algo quase que impossível de acontecer. Eu concordo com você. Sabe por quê? Se nós trabalhamos, nós temos as preocupações profissionais, pastor. Então, amém. Que você esteja preocupado hoje, em amanhã você cumprir a sua obrigação no trabalho que você tem. E não de chegar lá e ter uma carta de demissão te esperando. Porque a economia vai mal. É você ir lá e saber cada obrigação que amanhã e você planeja, puxa vida, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Amém. E não chegar lá imaginando que o que você fez sexta-feira vai dar tudo errado e amanhã tem uma bomba te esperando lá. É totalmente diferente. A ansiedade gera pensamentos e expectativas ruins. Essa preocupação da ansiedade não faz bem. Não é uma preocupação de responsabilidades. Que você olha para frente com a preocupação de cumpri-la. E procura planejar para cumprir. Como nós não nos preocupamos? Se nós estudamos, nós temos as preocupações escolares. Amém? Que você preocupe em estudar para ir bem na prova.
E não se preocupar se amanhã alguém vai invadir a escola e sair matando todo mundo lá na escola. Como muitos pais, inclusive, nesses períodos anteriores aí de alguns ataques, ficaram. E muitos, às vezes, não mandaram nem seus filhos para as escolas. Se temos filho, pastor, nós vamos nos preocupar para o resto das nossas vidas. Amém. Preocupe em criar o seu filho para, de fato, ser um servo do Senhor. Preocupe em investir tempo, recurso, para que ele seja um homem ou uma mulher que serve ao Senhor. Não preocupe se ele saiu de viagem e o carro vai capotar no meio da estrada e ele não vai chegar. Que ele foi para a escola e no meio do caminho ele vai ser assaltado. Essas são as preocupações que geram ansiedade no nosso coração. Ou não? Então pare de se preocupar. Não é não. Com coisa alguma são todas as coisas. Andeis ansiosos. É a exortação que a palavra nos traz. Paulo está dizendo, para de se preocupar com coisas que não estão acontecendo e que nunca acontecerão. Vocês sabem que a própria palavra nos dá um conceito, preocupação, é de ocupação prévia e anterior, não é pré-ocupação. Você ocupa o seu tempo, ocupa a sua vida com coisas, com ocupações que, segundo constam, 95% delas não acontecem. 95% do conteúdo da nossa preocupação e ansiedade jamais acontecerão. Jamais acontecerão. E a gente ocupa 95% do nosso tempo preocupando com essas coisas. Há uma frase que eu vi que eu achei muito interessante, que a ansiedade é isso. Nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Nada, absolutamente nada aconteceu, mas no seu cérebro tudo já está destruído. Tudo já acabou. Outra diz assim que depressão é o excesso do passado em nossas vidas. Ansiedade é o excesso do futuro. E o momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. E é o que Jesus diz? Buscai ao Senhor o seu reino hoje. Não andeis ansioso com o dia de hoje. Deixa amanhã por amanhã. O presente é a chave para a grande maioria dos problemas mentais. Meus amados irmãos, sabendo dessa certeza, sabendo que a preocupação é algo que acaba fazendo parte das nossas vidas, a preocupação salutar e saudável de compromisso, você precisa discernir aquelas que te fazem mal. E deixe de preocupar. Completamente. Essa preocupação que Paulo diz aqui, para você não ter com coisa alguma, você não deve ter. Não andeis ansiosos com a comida, com a vestimenta e assim por diante, diz o Senhor Jesus. E assim, se nós conseguirmos dar esse passo, para conseguirmos dar esse passo, nós precisamos entender uma segunda coisa, que o apóstolo Paulo vai nos dizer aí. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Pare de se preocupar e comece a orar, gente. Pare de se preocupar e o tempo que você estiver preocupado, gaste orando ao Senhor. Esse tempo que você gastará com oração será muito mais proveitoso do que o tempo com a preocupação. Paulo então dá essa orientação, pare de se preocupar, e ele então vai nos falar de uma prática, comece a orar que vai fazer diferença na sua vida. Vai gerar confiança na sua vida. O reverendo Hernandes, ele disse que o maior problema nosso não é orar,
é perseverar na oração. Você decide começar a orar amanhã, começa a orar amanhã, ora uma semana, daqui a pouco você parou. E ele continua dizendo que nada fadiga mais a nossa carne do que a oração. Ele diz, você tem disposição para trabalhar o dia inteiro, mas tem dificuldade de se ajoelhar por 15 minutos e orar. Que coisa terrível é a fadiga da oração, inclusive para o nosso corpo. Você levanta de madrugada, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, tem disposição de fazer isso, mas você não tem disposição de 10, 5 minutos dobrar o seu joelho e orar. O problema não é orar, o problema é perseverar na oração. E aí a pessoa diz, mas por que isso está acontecendo comigo? A minha pergunta é, como está a sua vida de oração? E aí Paulo, ele vai dizer, no começar a orar, entregue a Deus toda a sua ansiedade. Sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, as vossas súplicas, e com o coração transbordando de ação de graças, de gratidão a Deus. Mas apresente a Ele as suas súplicas, as suas angústias, os seus temores. Pedro vai dizer, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. E o que vai acontecer? Porque Ele tem cuidado de vós. Não fique sobre os seus ombros, lance sobre o Senhor Jesus Cristo toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Comece a orar, entregue a Deus toda a sua ansiedade. Quando nós tivermos algum problema para solucionarmos, antes de mais nada, ajoelhe. Quando você estiver qualquer desafio à sua frente, antes de mais nada, clame ao Senhor. Quando você tiver uma dúvida no seu coração, antes de mais nada, entregue ao Senhor. Para que Ele te dê orientação, sabedoria e discernimento para solucionar a sua dificuldade, o seu problema. Talvez você esteja vivendo um grande problema e precisa resolver amanhã. Você ficar ansioso hoje, resolverá o problema amanhã? Não. Confie no Senhor e busque orientação dEle, para que amanhã você consiga decidir corretamente e solucionar a sua dificuldade. Substitua a ansiedade por confiança. Quando nós entregamos absolutamente, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus, a maior força da oração é exatamente mostrar que nós somos dependentes de Deus. Quando nós nos ajoelhamos, colocamos diante de Deus, entregamos as nossas súplicas, as nossas petições, e principalmente, como o apóstolo Paulo coloca aqui, com ações de graças, ou seja, você já é agradecido, porque você já reconhece que tudo vem de Deus. A gratidão só é gerada pelo reconhecimento de quem é que nos dá. Então, quando você entregar diante de Deus, saiba já que quanto Ele já fez pela sua vida. E quanto você deve ser agradecido a Ele. Nós precisamos substituir essa ansiedade pela confiança e fazer como o salmista no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho, confia. E o mais? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O Salmo 42, que nós lemos hoje, e que ontem eu usei inclusive na abertura da nossa programação, 2 versículos se repetem, o 5 e o 11. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Por que está abatido a minha alma? Você já fez esse questionamento à sua alma? Nos momentos de dores, de angústia, de lamento? Por que está abatido a minha alma? Aí você para e pensa, olha para a sua família, está todo mundo com saúde. Olha para a sua casa, estão vivendo um tempo de união. Olha para o seu trabalho, está tudo bem. Aí você tem que dizer, por que está abatido a minha alma? Não tem sentido estar
Ou mesmo que talvez você olhe e diz, puxa vida, eu estou com uma grande dificuldade em casa. Aí você faz o mesmo questionamento, por que está batido a minha alma? Eu entreguei a minha vida, eu depositei diante de Jesus. O mais Ele vai fazer. Meus amados irmãos, nós podemos vencer a nossa ansiedade. Nós podemos olhar para o consolo que o Senhor nos dá. Nós devemos primeiro parar, confiar no Senhor, para de se preocupar. Comece a orar, com a certeza de quem está te ouvindo e como Ele já te respondeu outras orações. Meus amados, a ansiedade é a espera de algo inesperado. A confiança é a espera de algo esperado. A ansiedade a gente fica esperando algo que é inesperado, não vai acontecer. Na grande maioria das vezes. A confiança não, é você esperar algo que é certo. É a definição do que temos em nosso coração, a fé no Senhor Jesus. Vença a ansiedade, o mundo está ansioso. O mundo está tentando nos jogar nesse balde para nos adoecer também, com todos. Mas olhe para o Senhor Jesus Cristo. Comece a orar. E há um resultado que o apóstolo Paulo diz: receba a paz do Senhor. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Eu acho extraordinário este final do versículo 7. Depois que o apóstolo Paulo fala da ansiedade. Onde é que é gerada a ansiedade na nossa vida? Na cachola, né? E ele diz que a paz de Deus vai alcançar o quê? A nossa mente e o nosso coração e a nossa mente. Quando a paz de Cristo inunda a sua mente, as ansiedades vão embora. As preocupações irão embora. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem nos exortar, porque essa promessa de paz do Senhor, ela está ao nosso alcance. O Senhor é a nossa paz. Nós devemos, sem dúvida alguma, seguir os 2 primeiros passos e teremos como resultado a paz de Cristo na nossa vida. Não apenas um desejo, não apenas um anseio, mas uma promessa de Deus para nós. Nós precisamos parar de nos preocupar. Nós precisamos começar a orar se quisermos receber a paz do Senhor. Nós ficamos angustiados quando não conseguimos fazer tudo o que planejamos. Você fica angustiado quando você não ouve o que você queria ouvir e ouve o que você não queria ouvir. Você fica tão angustiado dizendo, não pode acontecer isso, não pode fazer isso, e assim por diante, e você fica ansioso por algo que você não quer receber. Mas também você fica ansioso por algo que acontece e você não queria, porque você queria diferente. Meus amados, nós precisamos entender que descansar no Senhor, ter paz no Senhor, é de fato entregar todas as coisas. Tudo que o apóstolo Paulo fala dessa coisa alguma, tudo deve estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguiremos fazer tudo o que nós planejamos no tempo que nós planejamos. Nós não conseguiremos resolver todos os nossos problemas da forma que nós queremos resolver, quando nós queremos resolver. Não é assim a vida. A vida é, de fato, dizer que tudo está nas mãos de Deus e tudo acontece conforme melhor lhe apraz. A vida do cristão é, de fato, confiar de que a direção de Deus é a melhor direção para a nossa vida.
E sabe por quê que nós estamos vivendo ansiosos? Porque nós estamos ansiando coisas demais que não podemos ter. E acaba nos frustrando. O salmista 42, ele vai dizer que ele anseia por Deus, pela presença de Deus, pela paz de Deus. É isso que ele anseia. E o dia que nós aprendermos a ansiar em primeiro lugar o Senhor Jesus e a sua paz, essa ansiedade vai embora. Muitos são projetos na nossa cabeça, muitos são os anseios do nosso coração. E o grande problema é que ele tem nos levado, ou estes têm nos levado a não só não sermos abençoados com esses projetos, como sermos amaldiçoados com a ansiedade. Nós queremos agir no nosso tempo, com a nossa vontade. William Shakespeare, ele disse que Deus demorou alguns dias para fazer o mundo. Por que você acha que pode resolver a sua vida num único dia? E às vezes a gente fica ansioso por isso, porque a gente quer a solução amanhã. As coisas precisam acontecer amanhã. E não é dessa forma. Talvez muito do que às vezes nos preocupa vai demandar tempo. E você vai viver isso? 1 ano? 5 anos? 10 anos nessa situação? Ou simplesmente, você sabe que você precisa resolver, entrega nas mãos do Senhor, procura fazer o que deve ser feito para resolver e descansa no Senhor. Meus amados, o apóstolo Paulo então nos dá uma orientação. Ele nos fala de uma promessa. Ele nos fala de uma ação. Para é a sua orientação. Comece é a sua orientação. Receba é a sua promessa. Promessa de Deus para a nossa vida. Pare de se preocupar. Comece a orar. Receba a paz de Cristo. De fato, eu não sei o que angustia a sua vida e o que tem passado no seu coração no dia de hoje. O que eu posso garantir a você é que não está te fazendo bem. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu não sei quantos anos talvez você já tenha passado, inclusive, numa angústia terrível e por vezes ficou desorientado, sem saber que caminho tomar, paralisado, inerte, por não ter forças para fazer nada. Mas uma coisa eu posso dizer a você, que independente das circunstâncias, independente do que você já viveu, esteja vivendo ou vai viver, o segredo para nós passarmos por todas essas situações é simplesmente respirar. A psicóloga ontem, ela ensinou um exercício de respiração, né? Dentro da sua área profissional tem algumas práticas, exercícios que eles ensinam, e um desses é a respiração, né? Inspira, guarda 4 segundos, expira e tal. Não é só para quando você está com raiva de gente, não. Você faz isso também quando você está com o coração acelerado ali, né? Mas para, e eu quero que você faça o questionamento que o salmista fez no Salmo 42. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Faça este questionamento para você. Não olhe a angústia do outro, não. Olhe para o seu coração. Por que está preocupada, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E aí depois, você se ajoelha e coloca diante do Senhor. Senhor, me dê força. Eu sei que por mim eu não tenho. Me dê recursos para que eu possa sair disso. Porque eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo. E eu estou bem certo que é Ele que guarda a minha vida, guarda o depósito, guarda todos os meus dias. E aquele que é poderoso para fazer isso é o mesmo
que tem cuidado de você pessoalmente. É o mesmo que tem guardado você nas mãos, com amor, com cuidado. Então confie nele. Jamais se desespere. Jamais se desespere. Nós sabemos que em muitas situações a necessidade, inclusive a depressão e tantos outros males do coração e da alma, que é necessário de medicamentos, é necessário um tratamento, e não deixe de fazê-lo, mas primeiro, haja desse jeito aqui. No mínimo sinal de que você esteja vivendo ou começando essa situação, para um pouco. A vida está corrida, mas do que adianta você não ter vida? Para um jovem de 17 anos, vivendo com certeza num contexto abençoador, de nação e de família, ele tira a sua própria vida. Por achar que ele não conseguiria viver com o que ele estava vivendo. Recurso e bem nenhum paga a sua vida. Então para de fato, respira. Volte-se para o Senhor, busque o seu quarto secreto, comece a orar. Mas ore mesmo, ore com aquele coração certo de que Deus já fez tudo por você até hoje. E que Ele vai continuar fazendo também até o último dia. E então há uma promessa, receba. Receba a paz de Deus, que excede todo entendimento. O mundo não vai compreender. Onde o mundo está desabando, as guerras estão sendo travadas e o povo de Deus está vivendo em paz. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos louvar o nosso Deus. Melhor dizendo, vocês sentam. Eu quero convidar os presbíteros para se colocarem em pé e virem à frente. Compor a mesa do Senhor, a equipe de louvor também.